A paz do Senhor, meus irmãos, que esta paz ela venha reinar sobre o teu lar, sobre a tua família. Estamos aqui hoje, dia 30 de junho, né? Acabando já o mês de junho e já se aproximando aí o mês de julho, aonde nós estaremos continuando, né, esse mês de julho na leitura da palavra do Senhor nosso Deus. E nós estamos com o nosso propósito, né, irmãos, que é ler a palavra do Senhor no livro de 1 Coríntios, né? 1 Coríntios, nós já lemos o capítulo 1, capítulo 2, e agora nós estamos no capítulo 3, né? Hoje, dia 30 de junho, né, finalzinho do mês, nós estamos aqui para junto nós meditarmos nesta palavra maravilhosa. E eu quero lembrar a todos vocês que o nosso objetivo é trazer ao conhecimento a palavra de Deus para as nossas vidas. E quando nós fazemos isso, quando nós procuramos o entendimento da palavra para as nossas vidas, o Senhor ele nos capacita com a sabedoria. E hoje, nesta quinta-feira, vamos já à leitura, né? A leitura da palavra do Senhor. A todos que estão chegando agora, que Deus abençoe, que o Senhor possa derramar chuvas de bênção sobre a tua vida, sobre o teu lar, sobre a tua família, que a paz do Senhor ela venha reinar no teu coração. Então vamos agora para a leitura 1 Coríntios 3, e o tema ele vai dizer: o espírito mundano causa dissensões nas igrejas. 1 Coríntios 3 e verso 1, que diz assim: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Verso 2: Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis, tampouco ainda agora podeis. Verso 3: Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens. Verso 4: Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Verso 5: Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros, pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Verso 6: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Verso 7: Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Verso 8: Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho. Verso 9: Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Verso 10: Segundo a graça de Deus, que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica.
sobre ele. Verso 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Verso 12. E se alguém, sobre este fundamento, formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeiras, feno, palha, verso 13, a obra de cada um se manifestará na verdade. O dia a declarará, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Verso 14. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, esse receberá um galardão. Verso 15. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimentos, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Verso 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Verso 17. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Verso 18. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para os sábios. Verso 19. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios nas suas próprias astúcia. Verso 20. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãs. Verso 21. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Verso 22. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefás, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. Verso 23 e final. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. Amém? Nós lemos aí 1 Coríntios 3. Nós lemos aí um total de 23 versículos. E em poucas palavras, eu quero deixar aqui essa meditação, né? Vamos dizer assim, que como eu sempre digo, que eu não quero pregar, eu quero apenas trazer a leitura da palavra do Senhor, mas a gente sempre faz um comentário. E o comentário que a gente vê aqui, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele envia para a igreja de Corinto, olha, vou te falar uma coisa, hein? O espírito mundano causa dissensões na igreja. Eu quero que você compreenda que essas palavras aqui foram ditas lá atrás pelo apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Uma igreja que rapidamente deixou o pecado, rapidamente deixou as dissensões, as contendas, os disse-me-disse tomar conta dentro do templo. E aí, de repente, como nós lemos a palavra do Senhor, que Cloé, sabendo desta situação, envia um comunicado ao apóstolo Paulo dizendo como estava a igreja ali com muitas contendas entre vós.
E nós vemos que quando o apóstolo Paulo ele recebe este comunicado de Cloé, o apóstolo Paulo ele escreve esta primeira carta aos Coríntios para chamar a atenção, ou melhor, para despertar a vida espiritual daqueles irmãos. E no capítulo que nós lemos aqui, o capítulo 3, o apóstolo Paulo, olha como ele já entra. E eu, o apóstolo Paulo, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, como a meninos em Cristo. Não sei se você está compreendendo aí a forma que o apóstolo Paulo, ele chega para enviar a sua mensagem para a igreja de Corinto. Ele não poderia chegar para os irmãos ali de Corinto falando espiritualmente. Eu quero que você compreenda que ele mesmo coloca, olha, eu tive que falar com vocês como carnais, como meninos em Cristo. Você vai ver que ele vai dizer que com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podeis, e tão pouco aquele momento que eles estavam vivendo, eles estavam podendo também. A igreja, fazendo uma comparação com os dias atuais, praticamente, não vou dizer em todas, mas em algumas igrejas, as dissensões de Corintos estão entrando na atualidade. Qual é a igreja que não tem contenda? Qual é a igreja que não tem dissensão, o disse-me-disse? Qual é a igreja que não tem, não, eu sou melhor do que Bertano, eu sou melhor do que fulano? Qual é a igreja que não tem, não, eu só gosto do pastor fulano, eu só gosto do pastor Bertano? Era o que já estava acontecendo na igreja de Corintos. O povo já não estava mais vivendo o espiritual. O capítulo 2, que nós lemos na quinta-feira, fala a respeito que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. O homem natural, ele acha loucura. E se você para um pouco para pensar, você vai ver que aqueles irmãos lá da igreja de Corinto, eles estavam vivendo da mesma forma. O verso 3 vai dizer, porque ainda vós sois carnais, pois havendo entre vós invejas, contenda, dissensões, não sois porventura carnais? Irmãos, o apóstolo Paulo, ele coloca para a igreja de Corinto da seguinte forma: se vocês não fossem carnais, vocês não estariam aí com invejas. Se vocês não fossem carnais, vocês não estariam aí com contendas, com dissensões. Então, já que está havendo tudo isso dentro da casa de Deus, da igreja ali em Corinto, ele falou, porventura, não sois carnais? Não andais segundo o homem? E mais uma vez, a palavra do Senhor vai dizer que uns diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, porventura, não sois carnais? Eu acho, irmão, uma ignorância muito grande, quando a gente ouve assim, eu fui para a igreja hoje, mas não gostei do culto, não. Eu fui para a igreja hoje, mas eu não gostei da pregação do pastor, não. Eu acho interessante quando as pessoas
comenta isso. Eu vou para a igreja mesmo nos meus dias que eu não prego. Eu gosto de sentar, os irmãos aqui de Boa Vista é prova disso. Eu gosto de sentar no banco para poder acompanhar o pregador ou a pregadora, quem estiver pregando. Eu não estou ali para adorar o pregador, eu queria que todo mundo compreendesse desta forma. Nós não estamos dentro da igreja para adorar aquele irmão, para adorar aquela irmã. Não, nós vamos para a igreja para adorar a Deus, independente de quem está pregando a palavra. O que nós temos que fazer, irmãos, quando nós vamos para a igreja, em primeiro lugar, é deixar de olhar o defeito do nosso irmão. Eu não estou indo para a igreja para olhar o defeito do meu irmão. Ah, que aquela irmã está assim, olha o salto daquela irmã, olha a roupa daquela irmã, olha aquele irmão ali, olha o cabelo daquele irmão. Não, nós estamos indo para a igreja para adorar, para nós prestarmos o nosso culto a Deus. E quando eu começo a olhar a vida dos outros, eu já deixo ali 10, 15, 20 minutos, eu deixo de adorar a Deus para cuidar da vida do meu próximo. Eu espero que esta palavra, irmãos, ela possa entrar no teu coração para que você possa compreender, porque a partir do momento que eu vou para a igreja para olhar a vida do meu irmão, a vida da minha irmã, o que está acontecendo lá, e eu não estou indo para adorar a Deus, o apóstolo Paulo, ele coloca aqui, porventura, não sois carnais? É uma pergunta que ele deixa. Então isso eu tenho que olhar para dentro de mim. A palavra do Senhor, ela deixa bem claro. A salvação, ela é individual. Não adianta eu perder meu tempo aqui olhando a vida do meu irmão, a vida da minha irmã, e eu esquecer de examinar a minha própria vida, como diz o apóstolo Paulo. Examina-se, pois, o homem a si mesmo. Então, meus irmãos, que esta palavra ela possa falar ao teu coração, porque o apóstolo Paulo, ele coloca aqui no verso 5, pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o Senhor, ele deu a cada um. E aí é um versículo que sempre na igreja pentecostal Deus é Amor, quando vai ter troca de dirigente, né? A gente sempre ouve esse versículo, 1 Coríntios 3 e verso 6. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. O que nós fazemos, irmãos, como dirigente, é apenas zelar dessa responsabilidade que o Senhor ele deu para cada um de nós. Essa responsabilidade, que é uma responsabilidade muito grande, porque os pastores que ensinam o evangelho erradamente, naquele dia vai ser complicado. Os pastores que distorcem a palavra de Deus ou usam versículos isolados para o seu bem-querer, naquele dia o negócio vai pegar fogo. Tem uma parte que nós lemos aqui, ao verso 8. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. E aí eu pergunto para você, como é que está a tua vida, o seu trabalho referente ao seu galardão? Será que você tem trabalhado para o Senhor? Será que você tem colocado a mão no arado para trabalhar? Você observou aqui, nós
que somos cooperadores, né, da obra do Senhor, da obra de Deus, como o apóstolo Paulo ele coloca, e ele ainda diz: vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus. A respeito do nosso galardão, irmãos, como a palavra do Senhor, ela fala para nós que será posto à prova pelo fogo. Compreenda bem, não é que você, as suas obras foram pouquinhas, as suas obras foram muito pouquinha, que você não vai herdar a salvação, não, você vai ganhar a sua salvação. Mas o galardão é outra coisa. Se fala de ouro, se fala de coisas preciosas, tudo para as nossas vidas, espiritualmente falando. E o Senhor, ele coloca aqui, no verso 12, e se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, de prata, de pedra preciosa, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade. O dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. O próprio fogo, né, ele vai comprovar a veracidade da nossa obra. Isso eu quero dizer para os irmãos que não é somente dentro da igreja, nós trabalhando dentro da igreja, fazendo a obra do Senhor, não. É o nosso dia a dia. Tudo aquilo que nós fizemos, nós receberemos o nosso galardão. Então, meu irmão, se você já trabalha mais e com intensidade no teu coração do que o que você está fazendo, não é em prol de você, não é em prol da tua vida. Eu aqui, o pastor Amarildo, estou fazendo este vídeo aqui para mim aparecer. Não, Deus, ele sabe o coração de cada um. Deus, ele sabe o fundamento daquilo quando nós estendemos as nossas mãos para ajudar o nosso próximo. Então, se a tua obra, aqui no verso 14 diz, se a obra de alguém que alguém edificou, nesta parte, permanecer, esse receberá galardão. E aí, se não, aquelas obras que nós fizemos que não teve valia nenhuma, nós não receberemos o galardão referente àquilo que nós fizemos. Então, que esta palavra, meus irmãos, possa trazer para a tua vida. Foi desta forma que o apóstolo Paulo, ele envia para a igreja de Corinto, pela situação que eles estavam. Cada um estava olhando, né, como eles dizem aí, para o seu próprio umbigo. Cada um estava olhando para o seu próprio querer e esquecendo de ajudar os demais. E o apóstolo Paulo, ele não media esforço para chamar, tu é carnal. Se tu está vivendo com contenda, se tu está vivendo com invejas, com dissensões, tu és carnal. E aquela igreja, ela precisava, naquele momento, de ouvir estas palavras. Então, meus irmãos, que Deus abençoe grandemente a tua vida. Eu quero, neste momento, fazer uma oração em teu favor, pedir a Deus, ao Senhor. Hoje eu não vou ler, né, os comentários dos irmãos, porque tive que fazer aí dar uma saída, né, até a cidade de Niterói, né? Hoje pela manhã eu já preguei, né, na igreja Deus é Amor de Neves, todas as quintas-feiras, né, estou ali pregando a palavra do Senhor. Hoje de manhã preguei em Neves, voltei em casa, né, almocei e tive que partir para Niterói, mas já deixei aqui tudo pronto, porque eu não quero falhar um dia, né, de nós lermos a palavra do Senhor, porque isso edifica a tua vida e edifica a minha vida também. Então, a paz do Senhor a todos vocês aí que encheram de comentário,
né? Isso ajuda bastante, como eu já falei, o canal. Você que deixa o teu like, você que vai escrevendo nas lives, você que vai escrevendo nos vídeos também, deixando ali o seu comentário, por mais que seja um amém ou uma paz que você coloca ali, já é bastante, né, para o YouTube, e isso ajuda a divulgar o nosso canal Tempozinho. Meus irmãos, que Deus abençoe. Eu quero fazer uma oração em teu favor, que o Senhor ele possa derramar chuvas de bênção sobre o teu lar. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós estamos entrando na Tua presença em oração, Pai. Hoje, nesta quinta-feira, esta quinta-feira de bênção, esta quinta-feira de vitória, eu peço a Ti, meu Pai, que o Senhor coloque as Tuas mãos poderosas, realiza, Senhor, a Tua bênção, realiza, Senhor, o Teu milagre, abençoa, Senhor, a vida de cada irmão, a vida de cada irmã, a vida de cada família, Pai, que neste momento está acompanhando esta live, que tem acompanhado o canal Tempos Rio, que tem, meu Deus, enviado, compartilhado com seus familiares. Eu peço a Ti, Pai, abençoa o meu lar, abençoa a minha família, abençoa, Senhor, cada um de nós. Coloca as Tuas mãos poderosas, Pai. É o que eu te peço, Senhor. Eu te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Irmãos, que Deus abençoe. Ótima quinta-feira aí, já finalzinho de tarde, comecinho de noite. Que o Senhor abençoe grandemente a tua vida, o teu lar, a tua família. Lembrando que amanhã, sexta-feira, né, é dia 1º de julho. O que acontece todos os dias 1º de julho no nosso canal? O que acontece? Amém? Então, vou deixar aí o ponto de interrogação. Amém? Que Deus abençoe a todos, meus irmãos, que o Senhor possa derramar chuvas de bênção sobre a tua vida, sobre o teu lar, sobre os teus familiares. E não se esqueça, ore em favor do irmão Amarildo, ore em favor do meu lar, da minha família, e nós estaremos orando também em favor de cada um de vocês. Amém? Então, Deus abençoe. Fique na paz do Senhor. Desculpa não poder, né, estar lendo aí o seu comentário, mas como eu ainda já falei, a gente vai começar a ler pelo menos os comentários e deixar gravado aí também os comentários dos nossos irmãos. Então, que Deus abençoe, fique na paz do Senhor. Agradecimento de coração do teu irmão em Cristo, Amarildo Domingos, que a paz do Senhor seja sobre o teu lar e sobre a tua família. E como eu sempre digo, praga nenhuma chegará à sua tenda. Deus abençoe. Se inscreva no canal Tempos Rio, deixe o seu like, ative o sininho para você receber novas notificações de vídeos.